Sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje nós vamos continuar do programa passado, nós falamos do Evangelho de João, capítulo 9, o cego de nascença. Hoje nós vamos continuar na história, que é a história de um testemunho de coragem, de muita ousadia, mas muito sincero e verdadeiro, dado por esse cego que foi curado por Jesus. É uma lição importante para nós todos. Pedimos a vocês, quem estiver acompanhando o nosso programa, se puder ler o capítulo 9 de João, para que haja um melhor entendimento, leiam que vale a pena. Amém? Amém. Evangelho de João 9, do 18 a 25. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês diziam que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Pessoal, no programa passado nós falamos de João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Jesus, vendo aquele cego de nascença, os apóstolos perguntam a ele: será ele ou os pais dele que haviam pecado pelo fato de ele ter nascido cego, né? E Jesus fala que nem ele nem seus pais pecaram, mas que aquela doença veio para a glória de Deus, porque ele seria curado. Jesus faz uma massa, cospe no chão, faz uma massa, passa nos olhos do cego e manda que ele se lave no tanque de Siloé. Ele retorna vendo. E todos perguntam: mas é esse cego? É esse mesmo? É essa pessoa mesmo que era cega desde nascença? E todos ficam espantados com a cura do cego. Hoje nós vamos falar do testemunho desse homem. Nós não pudemos ler o capítulo inteiro que fala do testemunho por ser um texto longo e levaria muito tempo, mas vocês devem ler. É um testemunho de muito valor, porque ele foi chamado na sinagoga. E nós pensamos, quando lemos, que era uma situação fácil ir na sinagoga responder às autoridades religiosas da época. Não era fácil. Era uma coisa muito difícil, que as pessoas tinham medo, porque eles eram autoridades que tinham muito poder e eram muito rígidos nas suas decisões. Eles não tinham misericórdia de ninguém. E as pessoas tinham medo dele. Mas eles interrogam o homem e perguntam a ele: você era cego, como ele te curou? E o homem pergunta: como ele me curou? Não sei. Ele me mandou que eu me lavasse no tanque e voltei vendo. E as autoridades religiosas da época começam a discutir: mas esse homem é um pecador, ele cura no sábado. Na opinião deles, curar no sábado era quebrar a lei de Deus que mandava guardar o sábado. Outros diziam que não, que ele era um profeta. E houve desentendimento entre as autoridades religiosas. E eles voltam a perguntar ao rapaz: mas você era cego mesmo? Eles não acreditavam que aquele rapaz havia nascido cego, se ele enxergava tão bem agora. E ele diz: sim, eu era cego. E eles mandam chamar os pais desse rapaz. E os pais dão testemunho e ficam com medo de serem expulsos da sinagoga. Ficam com medo das autoridades. E dizem assim: ele já tem idade, ele responde por ele mesmo. Vocês veem o medo que dava responder a essas autoridades. Se a pessoa fosse expulsa da sinagoga, ela estaria fora da vida social daquela época. Ela seria uma pessoa marginalizada socialmente. Era uma sociedade diferente da nossa. As pessoas faziam parte da sinagoga, faziam parte da sociedade da época. Isso era muito importante. E os pais não querem saber, eles deveriam estar contentes, né? Que o filho que nasceu cego agora via, mas eles tinham mais medo das autoridades.
E os pais falam, ele já é adulto, ele sabe falar por ele mesmo, eles respondem assim. E eles perguntam novamente ao cego, mas como ele te curou? E o cego diz assim, ele me curou, mas ele é um pecador. Aí o cego diz assim, mas não sei se ele é pecador, mas eu sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Um testemunho muito difícil, muito profundo desse homem que foi curado e enfrentou com coragem as autoridades religiosas da época, que para nós pode parecer uma coisa fácil, mas era uma coisa dificílima, que precisava ter muita coragem para fazer. Mas esse homem não titubeou em dar o seu testemunho de Jesus. Ele não titubeou em falar da bênção, da cura recebida por Jesus. Esta é uma lição para nós. Muitas vezes na vida, nós vamos ter que dar o nosso testemunho de Jesus. E podemos ter medo das pessoas de que falamos. Não devemos ter medo. Devemos testemunhar de tudo que Jesus fez para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Devemos falar de Jesus com total liberdade. Se alguém nos fizer uma pergunta difícil, nós devemos dizer, eu amo Jesus, eu era cego e agora vejo. Porque quem está com Jesus vê tudo muito claramente. A nossa cegueira muitas vezes não é do corpo, mas é uma cegueira espiritual que nos faz andar perdidos, sem Deus, num sofrimento profundo. Quando encontramos Jesus, encontramos a luz do mundo, como Jesus mesmo fala nessa passagem. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E nós encontramos essa luz e a nossa cegueira vai embora. Não somos mais cegos, andamos com Jesus. Temos que dar um testemunho dele. Se alguém nos perguntar qual é a razão da sua felicidade, é Jesus. O que Jesus tem feito por você? Tudo. Ele tem nos dado vida, ele quer, ele nos ama, ele é presente em nossas vidas. Vamos dar um testemunho sempre corajoso, como esse cego, como esse homem que foi curado deu para as autoridades da época. No próximo programa vamos falar do segundo encontro dele com Jesus, que esse capítulo 9 de João tem lições profundas e várias lições que nós não conseguimos comentar sobre todas, seria impossível, mas há uma coisa que nós aprendemos desse homem que foi curado. Ele era cego e agora ele via. E a nossa cegueira espiritual também deve ser curada e devemos testemunhar de Jesus com toda a coragem. Eu sou de Jesus, eu amo Jesus e amo a sua palavra. Para aqueles que nos perguntarem, devemos dizer, eu sou de Jesus. Amém? Amém. Então, amigos, que lição importante e profunda, não é mesmo? Amém. É importantíssimo que tenhamos os nossos olhos espirituais bem abertos para entender e para seguir na direção de Cristo. Amém. Amém? Para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, vamos terminar com uma oração. Amém. Vamos pedir a Deus por essa semana e que possamos estar a cada dia mais próximos dele e dos nossos irmãos também. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse programa, por esse canal. Pedimos ao Pai que o Senhor toque no coração das pessoas que estão ouvindo e que todos nós possamos ter uma semana abençoada e uma semana de esclarecimento espiritual, que nós não tenhamos nenhum tipo de cegueira espiritual. Amém. Possamos entender a sua palavra e seguir na sua direção. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Tchau.